Bem-vindo novamente ao curso Maratona JCF. Nessa aula nós vamos falar sobre o postback. É um tipo de requisição especial que nós temos aqui no JCF para quando você faz um tipo de requisição Ajax. Então, se a gente for lá no nosso Ajax Test Bin, nós fizemos aqui um bloco de inicialização e nesse bloco de inicialização nós colocamos o nosso map. Ao invés de utilizar um bloco de inicialização, nós poderíamos utilizar, por exemplo, a tag f:event e colocar um evento chamado pre-renderView e chamar um listener aqui, por exemplo, ajax_testbin.init. E dentro desse init nós podemos colocar aqui esses valores, public void init. Vamos reiniciar o nosso servidor. Então, o que esse init vai fazer? Todas as vezes que a página for carregada, antes de você renderizá-la, você vai ter esse código sendo executado, ou seja, na hora da exibição da sua view, da página XHTML, você vai ter todos os componentes aqui que foram utilizados no init disponíveis lá para você utilizar com a Expression Language. O problema é que quando você faz uma requisição Ajax, esse método init ele é executado, principalmente se você estiver utilizando esse pre-renderView. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um entrou e vou abrir aqui o nosso console. Então, quando você carrega a página, você tem o entrou. Por quê? Porque esse é o comportamento esperado. O problema é você executar esse método quando você faz algum tipo de requisição Ajax. Então você pode ver que toda vez que perdemos o foco e fazemos uma requisição Ajax, você está executando esse método init. E na verdade esse método init às vezes ele pode ser um pouquinho, digamos, pesado para você ficar chamando ele todas as vezes. Esse null aqui está aparecendo por causa lá do validator. Nós temos um system out aqui, só remover ele. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar o tipo da requisição que nós estamos fazendo aqui. Quando nós vamos aqui para a página, se nós clicarmos em Inspect Element, e você vir aqui para Network, e você carregar a página, você vai ver aqui que a primeira vez que ele carrega a página, ele tem algumas coisas, por exemplo, esse cookie, ele tem aqui o host, ele tem algumas informações úteis. Só que esse tipo de informação, quando você está fazendo uma requisição Ajax, é diferente dessa requisição aqui que nós estamos fazendo. Porque se você colocar aqui e vir aqui no post, primeiramente, se você vir aqui nos parâmetros, você vai ver que não tem nenhum. E esse é o header para quando você faz uma requisição normal. Quando você faz uma requisição Ajax, você pode ver que, por exemplo, você tem esse faces request aqui, que está escrito partial barra Ajax. E você tem aqui nos parâmetros também os parâmetros que você tem aqui nos componentes, na view, e também alguns componentes colocados pelo próprio JCF. Por exemplo, aqui o tipo do evento, o que ele executou, o comportamento e se é uma requisição parcial. Então, com essa requisição parcial aqui, a gente consegue verificar e trabalhar dentro do método init, por exemplo. Para você verificar se é uma requisição parcial ou não, você pode verificar tanto aqui no init como dentro da página XHTML. Então, por exemplo, nós podemos colocar aqui embaixo desse peras.messages um h2.output_test com o velho uma requisição Ajax e você chama facesContext.postback. Se esse postback ele for true, significa que é uma requisição Ajax. Se ele for false, significa que é uma requisição comum. E dentro desse f:_ajax, vamos adicionar um ID aqui, postback. Nós vamos mandar renderizar esse cara. Legal, vamos atualizar a página. É uma requisição Ajax, false. É uma requisição Ajax, true. Então o que a gente vai fazer agora? Dentro do nosso init nós vamos verificar aqui se é uma requisição Ajax, da mesma forma que nós fizemos na facesContext.getCurrentInstance.isPostback. Ou seja, eu quero executar esse método aqui caso não seja uma requisição Ajax. Ou seja, se não for uma requisição Ajax, você executa todo esse método aqui dentro do init. Vamos limpar aqui o intro.
Enter. Você pode ver que nós temos aqui nada sendo executado. Vamos dar um Enter novamente. Vamos fazer aqui um valor. E simplesmente não apareceu nada. Vamos reiniciar. Era para estar aparecendo. Então, nós fizemos a requisição Ajax, não entrou aqui. Ou, na verdade, nós apagamos o print sem querer. Agora sim. Enter. Legal, agora está funcionando como deveria. Então, nós vimos aqui, quando carregamos a página pela primeira vez, ele foi executado porque ele não é um postback, tanto é que está como false. Se você fizer uma outra requisição aqui, você vai ver que, apesar dele ter executado esse init, ele não caiu dentro desse if porque o postback é true. Porém, não é uma coisa muito legal você ficar colocando esse if aqui para verificar se é postback ou não. Nós temos uma solução a partir do Java do JCF 2.2, que é utilizar dentro da tag metadata uma tag chamada f_viewAction. E dentro desse viewAction você pode colocar aqui ajax testbin.init. Essa tag viewAction, ela por padrão não executa esse método init, caso a requisição seja uma requisição Ajax. Então, eu vou remover lá do nosso método init esse if. Vou ter certeza agora de que o intro continua aqui. Vamos atualizar a página. Então, ele entra duas vezes, porque isso é um carregamento normal quando você faz a primeira vez da página. Mas ele só carrega uma. Ao fazermos uma requisição Ajax, é uma requisição Ajax, porém ele não entrou. Então, por padrão, esse viewAction ele não executa em requisições Ajax novamente o método init. Caso você queira, você tem esse onPostback, que você pode colocar aqui true. Vamos atualizar a página. Vamos limpar aqui. Vamos diminuir. Diminui. Pronto. Vamos selecionar aqui. Vamos perder o foco. E ele não entrou. Por que ele não entrou? A fase que o viewAction trabalha, ele é diferente do pré-render view. Ou seja, se você tentar executar um f_event aqui sem o postback, o que vai acontecer? Vou atualizar. Vamos limpar. Ao fazer qualquer tipo de requisição, independente se aquela validação é falha ou não, você vai executar aquele método entrou. Porém, trabalhando com o viewAction, você só vai executar novamente o método init caso essa requisição Ajax, vamos atualizar aqui, não era para estar entrando. Vamos reiniciar. Limpar. Então, agora sim. O viewAction ele só vai entrar naquele método init, ele só vai executar aquele método caso essa validação não seja falha. Ou seja, se você colocar um e-mail que não exista, ele vai entrar no método init. E a partir daí, quantas vezes você colocar esse valor aqui dentro e perder o foco, ele vai entrar lá no método. Mesma coisa aqui se você colocar um nome válido nesses inputs. Ou seja, com o pré-render view, independente do tipo da requisição, se ela falhar ou não, ele vai executar o método init. Com o viewAction, se você utilizar o onPostback true, ele só vai executar o método entrou
caso ele passe na fase da validação. Você pode especificar a fase do view action utilizando esse phase. Então, por exemplo, a fase update underline model underline values. Mas, a não ser que seja extremamente necessário, eu recomendo você a não manipular as fases aqui. O que você vai mais utilizar mesmo na vida real é o view action dessa forma. Então, dessa forma você pode criar o método init sem ficar se preocupando com a quantidade de vezes que ele vai entrar. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!